O primeiro ponto, quando você estiver começando os seus estudos em matemática para medicina, é que você tem que fazer mais exercícios em matemática do que em relação às outras matérias. Exatamente. Se você faz 10 exercícios de português, você tem que dedicar 30 exercícios para matemática. É numa proporção assim. Por que que isso acontece? Porque a matemática é um processo extremamente mecânico. Então, você conseguir memorizar as fórmulas, você conseguir ter agilidade no cálculo, se dá justamente por meio da prática. Se você Repare, se você ficar um tempo sem praticar matemática, automaticamente você vai voltar, você vai estar extremamente lento e você vai ter dificuldade para enxergar o raciocínio para chegar ao resultado das questões. E isso vai se perdendo com a prática, tá bom? Então, não é que nas outras matérias você não precisa fazer exercícios, você precisa fazer exercícios em todas. Só que nas outras você pode ficar mais tempo sem fazer os exercícios e continuar tendo resultados. Na matemática, não. Na matemática, se você parar de fazer exercícios, não é que você vai se esquecer de tudo. Se você aprendeu, você vai continuar lembrando. O problema é que você vai ficar extremamente lento. Até você lembrar das coisas que você aprendeu, você vai ficar vai demorar muito e você pode acabar perdendo tempo precioso de prova. E a prova de matemática do Enem é agilidade. Você tem que ter ali o cálculo rápido, você tem que fazer as coisas rápido, ler rápido, para você conseguir chegar no final da questão da prova a tempo, senão você não vai conseguir, porque você tem aproximadamente 3 minutos por questão. Isso é muito pouco tempo, você tem que ler de primeira e basicamente já saber fazer, logo de cara. Então, você fazer bastante exercícios vai muitas vezes auxiliar o teu processo de aprovação. Tem muitas pessoas que sabem fazer as questões, só que elas não têm essa agilidade competitiva. O que que é isso? É essa capacidade de você fazer as coisas rápido, sob pressão. Então, muitas vezes a pessoa fica muito no campo teórico, aprendendo apenas as fórmulas, vendo videoaulas, e ela esquece de praticar, de aplicar aquilo rápido, que é justamente o que você tem que saber fazer na hora da prova. A prova não quer saber o quanto você estudou. Enfim, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro Schwab, fui aprovado em medicina no curso mais, que é justamente o curso mais concorrido do Brasil, aos 17 anos, e eu sou professor de matemática. Caso você queira ter acesso a mais informações, o link está aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. O segundo ponto que a gente tem que conversar aqui, por sinal, eu tô com a olheira aqui, que acabei de acordar, tô meio com uma cara meio estranha, né? Mas, enfim, vocês já devem ter percebido. O segundo ponto é que você tem que ver o porquê das fórmulas, você tem que buscar o porquê das coisas serem do jeito que elas são. Ah, por que, Pedro? Eu posso simplesmente decorar a fórmula de Bhaskara, eu não preciso saber de onde ela veio. Sim, você pode fazer isso. Só que o processo parece mais fácil, né? Ah, vou só memorizar a fórmula, mas é muito mais difícil. Você memorizar a fórmula sem saber de onde aquelas coisas vieram vai te gerar uma instabilidade. O que que eu quero dizer com essa instabilidade? Na hora da prova, corre um risco muito maior de você esquecer. Porque como você memorizou a fórmula e você não sabe de onde ela veio, você não tem a segurança de, caso você esqueça, você lembra ela de novo, por meio de um processo dedutivo. Não. Você simplesmente decorou aquelas letras e se você esquecer na hora da prova, você não vai conseguir se lembrar, porque você não sabe de onde aquilo veio. Então, por isso, exatamente, é muito importante que você veja o porquê e da onde surgiram as fórmulas, tá bom? Assim, caso você se esqueça, você vai ter uma substância ali para saber o que você está fazendo. Exatamente o problema da maioria das pessoas é que elas aplicam as fórmulas e elas não sabem o que elas estão fazendo. Você precisa ter a fórmula na tua cabeça e você precisa saber o porquê que a fórmula é daquele jeito. Assim você vai conseguir memorizar as coisas, as fórmulas de maneira muito mais simples, tá bom? Ela surge de maneira natural na sua cabeça. Se você sair decorando tudo, uma hora você vai acabar esquecendo de alguma coisa, tá? Então, não precisa ser uma explicação super detalhada, com cálculo, com... Não, você precisa ter uma explicação simples na tua cabeça do porquê aquilo funciona daquele jeito. Se você não souber o porquê aquilo funciona daquele jeito, o teu cérebro não vai associar que aquela informação é importante e ele vai acabar esquecendo e na hora da prova você vai esquecer tudo. E daí vai dar aquele branco, né? O branco surge justamente disso, de você não entender o que você está fazendo, você memoriza um monte de coisa e na hora o teu cérebro esquece e você entra em pânico porque você não aprendeu de verdade. Quando você aprende de verdade, você entende porque as fórmulas são do jeito que elas são, você dificilmente vai esquecer e você vai estar muito mais tranquilo na hora da prova, porque você vai ter o conhecimento verdadeiro. O terceiro ponto, o terceiro tópico, é justamente você
explicar a matéria para você mesmo. Então, muitas vezes você vê aulas no YouTube e você recebe aquele conteúdo de forma passiva, você não trabalha aquele conteúdo na sua cabeça. Então, você fica vendo as aulas, você vê as fórmulas, você vê aquilo, e daí você termina e já vai direto para os exercícios. Não, isso não é certo. Porque quando você vai direto para os exercícios, o teu cérebro ainda não deu tempo de assimilar aquelas fórmulas, não deu tempo de assimilar toda aquela informação, e você não vai saber fazer os exercícios e vai se frustrar. É importante que antes de você fazer os exercícios, você pegue a aula e você explique com as suas próprias palavras o que o professor acabou de te ensinar. Ensinando com as tuas próprias palavras, você vai consolidar aquele conteúdo de fato na sua cabeça. Você vai consolidar aquelas fórmulas, você vai consolidar o porquê daquelas fórmulas, e depois que você fizer isso, você parte e ataca os exercícios. Assim, daí você vai começar atacando os exercícios, fazendo aquele processo repetitivo, e o exercício ele vai ser a última camada da cobertura do bolo, consolidando todo o seu aprendizado, tá bom? Então sempre explique a matéria para você mesmo. E o quarto conselho é justamente acompanhar canais de estudo. Dentre eles, um canal de estudo é justamente o meu canal. Eu sou professor de matemática e eu vou fazer um evento gratuito dia 15 de março, às 9 da manhã, ensinando tudo de frações para você. Então, caso você tenha dificuldade em matemática básica, tá, fica aí o convite para você, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado e valeu. Até a próxima.